Saúde na UTI. Os chamados eventos adversos graves que englobam os erros médicos matam quase 150 pessoas por dia no Brasil. Foram mais de 54 mil mortes em hospitais brasileiros em 2017, mais de 6 por hora. Disputa eleitoral. O PT registra no último dia a candidatura de Lula à presidência. E Procuradoria-Geral da República protocola o pedido de impugnação. E o candidato tucano Geraldo Alckmin prestou depoimento hoje sobre o suposto Caixa 2 em campanhas. Diversidade em jogo. Pela primeira vez, uma delegação brasileira participou do evento esportivo Gay Games, realizado em Paris. Eu achei que era uma bandeira que eu tinha que erguer e gritar para todo mundo. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Você acredita no poder das boas ações? Então fica comigo no Todo Seu de hoje. O jornalista Clóvis de Barros explica como a gentileza pode melhorar o convívio social e transformar o mundo. Cristina Padiglione revela tudo o que está rolando por trás das câmeras. No nosso palco, o multitalentoso Cláudio Lins mostra a força de sua herança musical e artística. É muita gente nesse nosso mundinho. É muito excesso no armário ou no sucesso. Ninguém mais tá sozinho. Vem conferir porque o Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. Claro, tô aqui te esperando, então vem. Muita gente, é muita gente, é muita. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Brasil Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Deu rede? Deu trave? Deu frango? Todo domingo, toda jogada tá no Mesa para ser analisada, comentada e debatida. Dentro da área, falta pênalti. Todo mundo sabe disso. Se sou eu, não deixo nem retomar o cargo. Jamais faria uma coisa dessa. Mesa Redonda, todo domingo, 9 da noite. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Rede Pitstop, a sua rede de peças e serviços no Brasil. Brasforma, soluções para diversos ambientes. Boa noite. Olá, boa noite. O Tribunal de Contas do município de São Paulo suspendeu hoje a licitação de concessão do estádio do Pacaembu. O principal marco esportivo da cidade seria repassado à iniciativa privada. O vencedor da licitação de concessão do Pacaembu seria conhecido amanhã, quando os envelopes do leilão seriam abertos pelo prefeito da cidade, Bruno Covas, do PSDB. Mas por 3-1, a licitação foi suspensa pelos conselheiros do Tribunal de Contas do município. Eles entenderam que, por causa de 2 irregularidades técnicas do edital, a licitação deve ser paralisada até que as irregularidades sejam solucionadas pelos técnicos da prefeitura. A concessão do Pacaembu estava prevista
prevista para sair em julho, mas a administração municipal adiou em um mês para atender outras orientações do próprio TCM, que barrou diversas licitações da prefeitura neste ano. A privatização do espaço também é alvo de uma ação civil pública da Associação de Moradores Viva Pacaembu, que é contra a concessão do local, que abriga um clube esportivo frequentado por vizinhos e também tem restrições de horário para a realização de shows e eventos. A justificativa da prefeitura para a privatização é a de que o Pacaembu registra prejuízos todos os anos. Segundo o prefeito, em 2017, a receita do estádio foi de R$ 2.400.000, mas os gastos com a manutenção somaram mais de R$ 8 milhões. O Facebook anunciou hoje a remoção de uma rede de ampliação de falso engajamento que buscava ganhar dinheiro em vários lugares do mundo a partir do Brasil. Segundo o Facebook, a rede excluída hoje da plataforma tinha 72 grupos e mais de 50 contas falsas com 5 páginas públicas que teriam violado as políticas da empresa, encorajando e permitindo a obtenção de seguidores e curtidas falsas através de pagamentos. O grupo foi descoberto através de uma investigação que começou no México, com o objetivo de garantir a lisura da eleição presidencial por lá. Segundo o comunicado da empresa de Mark Zuckerberg, a entidade, identificada como PCSD, baseada no Brasil, usou esses grupos para a compra e venda de reações, seguidores e páginas, violando as regras da comunidade virtual. Essa é a segunda grande ação do Facebook no Brasil contra o que eles chamam de combate ao fake news. No mês passado, a rede social desativou 196 páginas e 87 contas, supostamente falsas, ligadas ao movimento Brasil Livre, que liderou o impeachment contra Dilma Rousseff em 2016. E pouco menos de uma hora após a rede ser excluída, os administradores criaram um novo grupo com novos perfis pessoais. A estratégia, segundo uma das usuárias, foi definida como um recomeço. Os eventos adversos graves, expressão usada pela comunidade médica que também engloba os erros médicos, causam a morte de 6 pessoas por hora nos hospitais do Brasil. A dor e o inconformismo pela perda da mãe acompanham Caio desde a noite de 23 de julho. Foi quando ele e a esposa levaram Dona Vera Lúcia da Silva, de 52 anos, ao hospital. Ela tinha dores no peito e dificuldades para respirar, mas o atendimento não foi como o filho esperava. A gente chegou lá por volta das 20 horas, praticamente, que pegaram ela para atender, foi por volta de meia-noite. Isso ela já tinha falecido comigo lá na frente. Minha mãe estava bem debilitada. Portanto, a gente que não é médico, mas só de a gente vê que é a pessoa que estava bem debilitada precisando de um atendimento. Segundo Caio, a mãe dele só recebeu atenção quando outras pessoas que estavam no hospital disseram que chamariam a polícia, mas já não havia tempo. A morte de Dona Vera Lúcia pode ter sido consequência do que se define como falha assistencial, que junto com alguns outros fatores, como os erros médicos e principalmente infecções hospitalares, fazem parte do grupo de eventos graves, que em 2017 causaram a morte de mais de 54 mil pessoas no Brasil. São 6 óbitos por hora em hospitais públicos e privados, aponta o segundo anuário da Segurança Assistencial Hospitalar no Brasil, divulgado hoje. As principais causas são infecções hospitalares, entre elas a pneumonia, a infecção urinária, a infecção depois da cirurgia e os eventos adversos não infecciosos, o sangramento, os efeitos colaterais de remédios que fazem parte desse conjunto. Para o clínico e professor Renato Camargos, um dos responsáveis pelo relatório, o que também chama a atenção é que 36 mil mortes poderiam não ter ocorrido. Falta estrutura, falta processos, falta capacitação de todos os atores do sistema. 60% dos hospitais brasileiros têm menos que 50 leitos. 50 leitos, não é possível você ter estrutura paga adequada para atender o ser humano. Além da perda de vidas, os eventos graves também geram prejuízos financeiros. Foram mais de 10 bilhões de reais só no ano passado. Mas segundo os responsáveis pelo anuário, assim como as mortes, o desperdício de recursos poderia ter sido evitado. De forma prática, teria que fechar hospitais de pequeno porte, concentrar a assistência em hospitais de grande porte. Esses hospitais teriam, então, recursos para se estruturarem adequadamente. 2, estabelecerem processos que sejam adequados.
Com milhares de manifestantes na rua, o PT registrou hoje, no último dia, a candidatura de Lula à presidência da República no Tribunal Superior Eleitoral. E todos os 13 candidatos já registraram os nomes. O prazo final para o registro dos candidatos terminou às 7 da noite. Depois da publicação dos pedidos de registro, abre-se um prazo de 5 dias para que o Ministério Público Eleitoral ou alguma chapa tente impugnar um concorrente. É a partir daí que a Justiça Eleitoral pode se manifestar sobre a condição de um determinado candidato. O PT deixou para a última hora o registro de Lula, numa tentativa de ganhar tempo antes de uma decisão definitiva da Justiça. O ex-presidente está preso em Curitiba desde abril, condenado em segunda instância no caso do triplex em Guarujá, o que, de acordo com a lei da ficha limpa, o torna inelegível. Mas a questão precisa ser decidida pelo TSE. Em Brasília, houve manifestação em favor do ex-presidente. Enquanto isso, em Curitiba, o juiz Sérgio Moro resolveu adiar o interrogatório de Lula no processo que envolve o sítio de Atibaia. Estava marcado para o dia 11 de setembro, mas o argumento é que transferir para depois da campanha é um modo de evitar exploração eleitoral. Nesse caso, Lula é acusado pelo Ministério Público Federal de receber propina de 6 contratos entre Petrobras e Odebrecht e que os valores teriam sido pagos em reformas realizadas no sítio de Atibaia. Lula nega e diz não ser o dono do imóvel, que está no nome de sócios de um dos filhos do ex-presidente. Politizou o processo até agora. Tudo que se fez em relação a Lula é político, politizou o processo até agora. E agora ele vem dizer que é questão política. Então, o que nós vemos com Lula é uma exceção completa. Em documento enviado à juíza Carolina Lebos, que cuida da execução da pena de Lula em Curitiba, a força-tarefa da Lava Jato criticou a quantidade de visitas recebidas pelo ex-presidente na prisão. Os procuradores pediram ainda que a presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, deixe a defesa do petista. Na condição de advogada, Gleisi pode visitar Lula a qualquer momento. Para a Lava Jato, o ex-presidente transformou o local onde está preso em comitê de campanha. E além do PT ter registrado Lula, outros 12 candidatos se inscreveram no TSE para concorrer à presidência da República. Álvaro Dias, do Podemos, Cabo Daciolo, do Patriota, Ciro Gomes, do PDT, Geraldo Alckmin, do PSDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Henrique Meirelles, do MDB, Jair Bolsonaro, do PSL, João Amoedo, do Partido Novo, Marina Silva, da Rede, João Vicente Goulart, do PPL, José Maria Imael, do Democracia Cristã e Vera Lúcia, do PSTU. A campanha começa oficialmente amanhã. Se a candidatura de Lula for barrada pela Justiça, o PT deve colocar como cabeça de chapa o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Neste caso, a vice do petista seria Manuela Dávila, do PCdoB. E agora à noite, a Procuradoria-Geral da República protocolou o pedido de impugnação ao registro do ex-presidente Lula no Tribunal Superior Eleitoral. Segundo Raquel Dodge, Lula não é elegível, uma vez que foi condenado em segunda instância. O ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do TSE, será o relator do pedido de registro de candidatura do ex-presidente na Corte Eleitoral. E agende aí as datas dos debates eleitorais aqui na TV Gazeta, que serão feitos em parceria com o Estadão, Jovem Pan e Twitter. Os candidatos a presidente da República vão se enfrentar no dia 9 de setembro, domingo, a partir das 6 horas da tarde. E os candidatos a governador do estado de São Paulo vão se enfrentar no dia 16 de setembro, domingo, também a partir das 18 horas. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Lula será proibido de disputar o Planalto. Isso acontecerá porque ele é ficha suja. E a Justiça Eleitoral decidiu fazer valer a lei da ficha limpa. O PT sabe que registrou no TSE um candidato fantasma, tanto que já levou à vitrine um substituto, Fernando Haddad. A insistência de Lula em prolongar a polêmica sobre sua falsa candidatura tem 2 propósitos: desmoralizar a Justiça e enganar o eleitor. Lula prepara um ambiente para transferir votos para Haddad. No limite, gostaria que o veto do TSE viesse depois de 17 de setembro, quando não haveria mais tempo de retirar sua foto das urnas, facilitando o cambalacho. Como se fosse pouco, Lula usa o Tesouro Nacional para ludibriar o eleitorado, pois sua campanha é financiada com dinheiro público. Já não basta indeferir a candidatura fantasma de Lula. A Justiça terá de exigir ressarcimento dos gastos. Boa noite.
O candidato do PSDB à presidência da República, Geraldo Alckmin, prestou depoimento sobre o suposto repasse da Odebrecht através de Caixa 2 para suas campanhas em 2010 e 2014. O ex-governador de São Paulo entrou pela garagem do prédio do Ministério Público Estadual e não falou com os jornalistas. Esta é a primeira vez que Alckmin é ouvido em São Paulo sobre as delações da Odebrecht no âmbito da Lava Jato. Ele já prestou depoimento sobre o assunto por escrito ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília. No entanto, o inquérito foi encaminhado à Justiça Eleitoral Paulista em abril, quando o tucano perdeu o foro privilegiado ao renunciar ao cargo de governador. O ex-governador é investigado por improbidade administrativa. Segundo delatores da Odebrecht, o tucano recebeu R$2 milhões para a campanha de 2010 e R$8 milhões e 300 mil para a disputa ao governo em 2014. Um total de R$10 milhões e 300 mil que não teriam sido declarados à Justiça Eleitoral. O cunhado do ex-governador, Ademar César Ribeiro, e o ex-tesoureiro tucano, Marcos Monteiro, também são investigados, além do governador paulista, Márcio França, do PSB, e o ex-ministro Guilherme Afife, do PSD. Os dois foram vices de Alckmin nas campanhas sob suspeita. Todos negam irregularidades. Alckmin ficou no Ministério Público por cerca de 1 hora. Na saída, apenas o advogado José Eduardo Rangel de Alckmin, que é primo do tucano e representa o ex-governador, falou. Ele disse que o depoimento foi tranquilo, mas como o inquérito corre em segredo de justiça, não teve acesso às provas que estão sendo levantadas pela promotoria. Na opinião do advogado, a investigação não deve se transformar em denúncia, mas caso isso ocorra, disse que não descarta pedir o arquivamento da investigação. Até aqui, o que foi apurado são fatos insubsistentes. A continuar nessa tarefa, nessa linha do melhor, se o próprio Ministério Público não se convencer, poderá eventualmente levar o caso à justiça. Mais cedo, durante uma sabatina sobre educação, Alckmin destacou que suas campanhas sempre foram modestas e dentro da lei, sem qualquer irregularidade. E as autoridades suíças enviaram documentos à Procuradoria-Geral da República que foram anexados ao inquérito do senador José Serra, também do PSDB. Ele é investigado por ter recebido pagamentos feitos pela Odebrecht. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo. O dinheiro teria sido usado em campanhas eleitorais do tucano. Os documentos mostram depósitos em contas da Suíça, que tem a filha do senador, Verônica Serra, entre os administradores. 2 transferências foram feitas por uma empresa citada em delação da Odebrecht. Os repasses chegam a 400 mil euros. Durante a delação feita em 2017, Luiz Eduardo Soares, um dos executivos da Odebrecht, disse que a offshore Circle Technical Company era usada pela Odebrecht para repassar propinas referentes às obras da linha 2 do metrô, do Rodoanel e da interligação da rodovia Carvalho Pinto. Em nota, o senador José Serra afirmou ao Globo que rejeita a possibilidade de haver qualquer ilegalidade envolvendo o nome de sua filha e reafirmou que jamais recebeu nenhum tipo de vantagem indevida ao longo de sua vida pública. O senador disse ainda que espera que o caso seja esclarecido da melhor forma possível para evitar que prosperem acusações falsas que atinjam a honra de seus familiares. A Força-Tarefa da Lava Jato denunciou hoje o ex-deputado e ex-líder do PT na Câmara, Cândido Vacarezza, atualmente no partido Avante. Ele é acusado de receber propina do esquema de corrupção na Petrobras com outras 9 pessoas. O ex-deputado Cândido Vacarezza foi preso pela Operação Abate da Polícia Federal em agosto de 2017, acusado de intermediar ilegalmente contratos firmados pela Petrobras. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o ex-petista utilizou a influência dele no cargo de líder do PT na Câmara dos Deputados durante os governos Lula e Dilma em favor de uma empresa estrangeira que resultou na contratação pela Petrobras de 5 operações de fornecimento de asfalto no valor de US$ 74 milhões entre 2010 e 2013.
Os procuradores federais defendem que houve pagamento de propina ao ex-parlamentar, que foi solto depois de 5 dias pelo juiz Sérgio Moro, mediante pagamento de fiança fixada em R$ 1,5 milhão de reais. Passado quase um ano da prisão, Vacarezza ainda não quitou a fiança. Ontem, Sérgio Moro deu 5 dias para que o agora presidente estadual do partido Avante pague a dívida, sob pena de voltar ao regime fechado. Além de Vacarezza, outras 9 pessoas foram denunciadas no mesmo processo pelos crimes de formação de quadrilha, corrupção e lavagem de dinheiro. E agora as notícias internacionais. Na Argentina, um funcionário de confiança dos governos Kirchner disse em delação premiada que havia 60 milhões de dólares na casa dos ex-presidentes Néstor e Cristina Kirchner. Cláudio Huberti afirmou à justiça que os 2 ex-presidentes Néstor e Cristina Kirchner sabiam dos subornos de empreiteiras para conseguir favores nos contratos públicos. Huberti confessou ter arrecadado dinheiro em bolsas e o entregado ao ex-presidente, na presença de Cristina em várias ocasiões. Ele é o primeiro homem de confiança dos Kirchner a fazer delação premiada. Huberti estava há 2 dias foragido e só se entregou com a condição de fazer o acordo de delação em troca de pena mais branda. O Ministério Público dos Estados Unidos pediu hoje que o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, seja sentenciado a 10 anos de prisão por crimes de corrupção no futebol. José Maria Marim está preso desde 2015, acusado de participar de uma ampla rede de corrupção e lavagem de dinheiro no futebol, investigada pela Procuradoria dos Estados Unidos. O chamado caso FIFA envolve mais de 40 cartolas e empresários do meio esportivo e está sendo julgado pela Justiça de Nova York. Em dezembro de 2017, Marim foi condenado pelo júri popular do Brooklyn por 6 crimes, mas a sentença contra ele ainda não saiu e deve ser lida pela juíza Pamela Chan até o dia 22. Além dos 10 anos de prisão, os procuradores americanos querem que o ex-presidente da CBF pague uma multa de quase 10 milhões de dólares pela propina recebida por ele em transações superfaturadas em contratos de transmissões esportivas e por honorários judiciais. Atualmente, Marim está detido em um presídio federal americano, onde já começou a cumprir pena pelos crimes cometidos. Em petição ao Tribunal do Brooklyn, os advogados de Marim pediram que o cartola seja libertado imediatamente, porque já teria completado o tempo de detenção mínimo no caso, já que está em regime fechado desde 2015. Pela lei americana, o ex-presidente da CBF pode ser sentenciado a até 24 anos de prisão. São 39 os mortos no desabamento da ponte em Gênova, na Itália. 16 pessoas estão feridas. As equipes de bombeiros ainda procuram sobreviventes. De acordo com as autoridades, há 10 desaparecidos. 12 feridos estão em estado grave. Mais de 400 pessoas de 11 prédios tiveram que sair de suas casas por segurança. As causas do acidente ainda são desconhecidas. A empresa operadora do viaduto afirma que fez vistorias técnicas regulares até a data do desastre. O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, anunciou que vai cassar a concessão da empresa e declarou o estado de emergência na cidade. A concessionária foi multada em 150 milhões de euros, cerca de 660 milhões de reais. O grupo Atlantia pertence à conhecida família Benetton e tem concessões aqui no Brasil. A Turquia aumentou as tarifas sobre produtos americanos em retaliação ao governo Trump. E o tribunal do país rejeitou um recurso do pastor norte-americano que está em prisão domiciliar na Turquia. Segundo a defesa do pastor, o tribunal turco não aceitou um pedido de liberação da prisão domiciliar para a viagem. A Corte Superior ainda vai decidir sobre o caso do americano, acusado de terrorismo, que está no centro das tensões diplomáticas entre os países. Ele está sendo julgado por ajudar a organizar uma tentativa de golpe contra o presidente Recep Erdogan em 2016. Hoje, o presidente turco aumentou as taxas de importação de vários produtos dos Estados Unidos, como carros e bebidas, frente às sanções impostas pelos americanos. O governo de Trump sobretaxou o aço e o alumínio da Turquia, o que intensificou a desvalorização da lira turca.
A determinação foi assinada por Erdogan e publicada no Diário Oficial da Turquia. A Casa Branca anunciou que as medidas são lamentáveis e voltou a exigir a libertação do pastor Andrew Brunson. O governo americano também defendeu as sanções impostas ao país, alegando que seguem interesses de segurança nacional. Como previsto, o dia hoje aqui na capital paulista foi de muitas nuvens, chuviscos e frio. Os termômetros ficaram entre 11 e no máximo 19 graus. Agora faz 15 graus na região da Paulista. E esse frio vai continuar, Mariana Armentano? Vai sim. É bom manter o agasalho e o guarda-chuva por perto, porque a previsão para amanhã ainda é de tempo fechado e frio aqui na capital paulista. Nessa madrugada, teremos mínima de 13 e máxima amanhã à tarde na casa dos 18 graus. Na sexta, a máxima vai aos 19, com o tempo ainda bem fechado por aqui. E só no final de semana é que o sol volta a aparecer. No sábado, as temperaturas devem ficar entre 14 e 22 graus. Diversidade em jogo. Pela primeira vez, uma delegação brasileira participou do evento esportivo Gay Games, que aconteceu em Paris no início do mês de agosto. Mas apesar dos atletas brasileiros terem feito bonito e conquistado várias medalhas, eles ainda enfrentam dificuldades para conseguir patrocínio. A primeira brasileira a ganhar ouro na competição voltou da França ontem com a mala cheia de roupas coloridas. Ana Animal, como gosta de ser chamada, conquistou 3 medalhas em provas de corrida. Competir no Gay Games era um grande sonho da atleta de São Paulo, que já foi moradora de rua e usuária de drogas. Depois do treino, nesta manhã, ela fez questão de se enfeitar de novo, como fez na abertura dos Jogos na semana passada. Eu achei que era uma bandeira que eu tinha que erguer e gritar para todo mundo. E gritar, de braços abertos. O Gay Games foi criado há 40 anos por um atleta norte-americano que queria promover, com os Jogos, um ideal de respeito e tolerância. Mas não é exclusivo para atletas LGBT. Qualquer pessoa pode participar. Esta é a primeira vez que o Brasil manda uma comitiva oficial e já com resultados bem expressivos, 24 medalhas. Uma de bronze, 4 de prata e uma de ouro vieram no pescoço do Jerry da Costa, que competiu pelo atletismo. Na realidade, parece uma reunião de amigos. As pessoas, elas têm um carinho tão grande uns pelos outros que a gente fica mágico o negócio. Voltar cheio de medalhas e histórias para contar foi um privilégio para poucos atletas como o Jerry, que não teve patrocínio, mas conseguiu arcar sozinho com todos os custos da viagem. Mas nem todos tiveram a mesma sorte. Dos 65 atletas inscritos oficialmente pelo Brasil para o Gay Games, 10 não conseguiram viajar. O Sérgio e o parceiro do time de vôlei de praia não conseguiram arrecadar o suficiente para participar este ano. Ele joga no Angels Vôlei, criado há 10 anos com o mesmo ideal do Gay Games, mas acredita que o preconceito ainda pesa na hora de conseguir patrocínio. As pessoas olham com outros olhos, né? Infelizmente, mesmo no século XXI, a gente tem ainda esse preconceito, né? Barreira que os atletas esperam ultrapassar no Gay Games de Hong Kong daqui 4 anos. Você acha que vai conseguir quebrar essa barreira também do preconceito? Com certeza, a gente está caminhando para um lado bem positivo. Bem, nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Até amanhã, Gabriel. Até amanhã, Luciana. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Assista agora o Todo Seu, no Rony Fon. Até amanhã. Próximo domingo, 11 da noite, em Hora do Voto, Maria Lídia entrevista o candidato à vice-presidência da República pela coligação Rede PV, Eduardo Jorge. Assista agora, Todo Seu.